Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. O meu objetivo com esse vídeo é fazer um comentário sobre uma carta que a Liga Humanista Secular publicou no Facebook ontem ou anteontem, tá? Falando e instruindo as pessoas sobre como elas devem denunciar uma página no Facebook, uma página considerada de humor, mas que, segundo eles, estaria fomentando preconceito, discriminação e até pedofilia. Eu não assisti, não vi essa página em específico, tá? Mas eu venho percebendo que esse discurso está cada vez mais comum, as pessoas cada vez mais estão culpabilizando o humor pelos preconceitos e atribuindo uma relação de causalidade entre humor negro e politicamente correto e conduta preconceituosa, certo? Eu vou defender nesse vídeo que essa relação de causalidade é impossível de ser defendida hoje, porque não tem sustentação científica para tal. Não há na literatura nenhuma pesquisa séria que comprove que a pessoa submetida, a pessoa que gosta de humor negro e politicamente correto, tende a ser mais preconceituosa. Não existe essa relação de causalidade, certo? Nessa carta que eles colocaram, eles listaram alguns artigos científicos para justificar essa prática. Lembrando que, por eu não ter o desconhecimento dessa página específica, Lobo não sei o que lá, eu não sei se essa crítica em específico procede. Então pode ser sim que esta página esteja fomentando preconceito e tal, e daí nesse caso eu apoio essa iniciativa. Mas essa minha crítica é mais, apesar de ter sido desencadeada por esse fator recente, ela é mais ampla, porque, como eu falei, já estou percebendo que esse tipo de discurso, que eu diria um discurso moralista, porque ele não tem base científica, está cada vez mais comum e eu acho importante desmistificá-lo, certo? Bom, primeira coisa, eu vou tratar desses artigos que eles colocaram lá, que foram alguns daqueles artigos sequer tem relação com essa questão do humor. Tem um artigo lá sobre preconceito em geral, tem outro artigo que ele colocou sobre a síndrome de Asperger, que eles são mais vítimas de humor, que não tem também nenhum tipo de relação com o que eles queriam advogar, certo? Mas alguns aparentemente têm, porém eu fui atrás dessas referências, né? E vi que não é bem assim, certo? E eu vou comentar agora aqui com vocês um pouco desses artigos. O primeiro lá que eu achei, que está listado, lembrando que todos esses artigos eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar também na descrição desse vídeo os artigos que tenham relação com aquilo que eu vou falar depois, certo? Então vocês podem conferir tudo que eu estou dizendo. Um daqueles artigos, ele analisou estudantes da Romênia com relação ao preconceito sexista. Um detalhe, esse artigo ele analisou os dados sob a perspectiva socioconstrutivista. Essa perspectiva não existe mais, pelo menos não tem mais crédito na academia, né, há pelo menos 20 anos. Essa ideia de que somos tábula rasa, construídos pelas mídias, principalmente as mídias ocidentais, enfim, todo esse papo não procede mais. Então um artigo, ele também tem problemas metodológicos, o número de pessoas utilizadas, o número de sujeitos utilizados na pesquisa é pequeno, né? Então ele não permite fazer nenhum tipo de consideração com base nele. Então esse artigo ele não procede. Uma outra pesquisa, More Than Just a Joke, ou seja, mais do que apenas uma piada, verificou o seguinte como resultado dela, que apenas nos homens já sexistas, ele queria analisar o impacto das piadas sexistas sobre a conduta preconceituosa. E ele viu que apenas os homens que já eram sexistas
passaram, se tornaram mais preconceituosos, um pouquinho mais preconceituosos depois de entrar em contato com esse tipo de humor. Ou seja, o humor não estaria criando, não há uma relação de causalidade. Existe uma relação de... o humor, ele apenas está estimulando alguma característica que aquela pessoa já teria, independente ou não de ler aquela piada, ou de assistir aquele vídeo, enfim, alguma coisa assim, certo? Uma outra pesquisa, também listada lá, queria analisar o efeito das piadas relacionadas ao estupro na aceitação do estupro. Então, que também é uma coisa que permeia, né, nessas manifestações da internet, né, dizendo que essas piadas elas tendem a estimular o estupro nas pessoas, né. Então, o que acontece é o seguinte, nessa pesquisa ela também concluiu que apenas, eles analisaram duas variáveis, vamos dizer assim. As pessoas elas viam esses vídeos de piadas relacionadas ao estupro e tinham que considerar quão engraçado eles acharam e quão aversivo, ou seja, qual é o nível de aversão que eles tiveram com relação àquele vídeo. Para cada vídeo tinha que fazer isso aí. O que eles perceberam é que o nível de graça que a pessoa sentia, né, quão engraçada a pessoa achava aquele vídeo, não influenciava na pessoa ser mais preconceituosa ou não. O que influenciava era o quão aversão o indivíduo sentia ao se deparar com aquela piada, enfim, né? Então, ou seja, existe essa variável que provavelmente também já tem relação com características de personalidade, com características antissociais, enfim, né? Não há uma relação, de novo, de causalidade entre humor e conduta preconceituosa. E um outro também artigo, a joke is just a joke, uma piada é só uma piada, apenas, exceto quando não é. Então ele colocou o seguinte, que também apenas as pessoas que tiveram um resultado alto de Social Dominance Orientation, elas aceitavam e eram mais preconceituosas depois de ouvirem algum tipo de piada sexista ou preconceituosa. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que nenhuma dessas investigações, certo, pode concluir que há uma relação de causação entre o humor negro e a piada e a conduta preconceituosa, certo? Essa relação ela pode até existir, e eu vejo como uma possibilidade, mas diante das evidências que nós temos hoje, é impossível ser defendida. Como é que seria interessante fazer uma pesquisa para verificar isso aí? Primeiro a gente teria que analisar um indivíduo, cada sujeito da pesquisa, de uma forma bastante completa. A gente teria que ver o nível de teoria da mente dessa pessoa, e é possível, existem escalas, existem testes para você verificar isso aí. Porque a teoria da mente é a capacidade que nós temos de fazer uma teoria sobre a mente da outra pessoa, de ler a mente da outra pessoa. Ou seja, entender a intenção daquele indivíduo. Então, por que eu estou falando isso aí? Porque já está mostrado por outras evidências, eu vou colocar aqui embaixo, que as pessoas que têm essa dificuldade na teoria da mente, não necessariamente uma dificuldade patológica, mas uma alteração para menos na teoria que vai haver na variação entre as pessoas, né? Então, pouca teoria da mente, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de entender ironia, entender sarcasmo, entender, enfim, essas sacadas que a gente tem quando a gente percebe, quando a gente lê uma piada, né? Então essas pessoas tomam tudo mesmo como literal, né? Então isso pode estar prejudicando a forma como ela está analisando um texto cômico ou vendo um vídeo de algum stand-up, alguma coisa assim, certo? Outra coisa, teria que também controlar características de personalidade, porque existem personalidades que são um pouco mais propensas a desenvolver no indivíduo condutas preconceituosas, outras menos, certo? Então isso tem que ser controlado. Ele tem que avaliar se essa pessoa, a escala de comportamento antissocial, né, para ver se essa pessoa já tem tendências antissociais, tendência, enfim, né, além do humor e tal.
Tem que saber se essa pessoa é sã mentalmente, se ela não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de alteração que a prejudique em entender a realidade. Então, fazer toda essa avaliação dos indivíduos e então verificar a influência do humor antes e depois com relação ao preconceito. Aí sim a gente consegue comparar com todas essas variáveis possíveis e tentar estabelecer se há ou não uma relação aceitável de causalidade entre uma coisa e outra. Isso não foi feito ainda, pelo menos neste momento. Eu fiz recentemente, fiz agora na verdade, uma busca em algumas bases de dados para tentar ver se já tinha algum tipo de pesquisa nesse sentido. Não há, certo? Então, se você defende isso aí, se você está terminando uma graduação, quer iniciar um mestrado, alguma coisa nessa área aí, isso talvez seja uma pesquisa interessante para você fazer e, quem sabe, ser o primeiro a publicar algo nesse sentido, certo? Então, nesse momento, a gente não pode avaliar uma coisa com base na possibilidade de isso vir a ser uma realidade. Ou seja, a gente não pode começar a criticar o humor hoje no sentido de dizer que ele está fomentando a violência, fomentando a discriminação, se a gente ainda não tem base para dizer isso. No futuro podemos ter, ou não. Então esse tipo de argumento não procede. Outra coisa, eu fiz uma palestra falando sobre a psicologia do humor, a psicologia da comédia, e ali eu vou colocar também na descrição do vídeo para quem quiser assistir, e ali eu coloco algumas características de uma piada. Então a piada ela é escrita de uma forma peculiar. Não é qualquer coisa que é engraçado. Não é qualquer coisa que você diz que é engraçado. A piada ela tem uma lógica. Qual é essa lógica? Ela leva você para um caminho, depois ela muda esse caminho, e quando ela muda essa perspectiva e você no final dela pensa, eu jamais teria pensado nisso, tal, isso passa a ser engraçado, né? Chama-se a teoria da incongruência, né? Da resolução de incongruência, né? Então é nessa forma que a piada é escrita. Ou seja, ela é diferente de uma conduta preconceituosa em si. Se você vê, por exemplo, uma frase dizendo assim: neste restaurante negros não almoçam, isso não é uma piada, porque cadê a incongruência? Cadê a mudança de perspectiva? Cadê a lógica para ser considerado uma piada isso aí? Não, isso é uma frase literal mesmo, né? Então você tem que analisar ela literalmente. Então, isso é uma conduta preconceituosa, isso sim merece ser denunciado. Ou se você vê outra frase assim: homossexuais não são gente. Essa também não é uma frase engraçada. Essa é uma frase literal também, porque ela não tem não condiz com a lógica da piada, e ela precisa sim ser denunciada. Se você vê uma outra frase: ateus devem morrer, onde está a graça nisso aí? Não existe graça nisso aí também, porque não há lógica, a lógica da piada não está presente nessa frase, e ela também precisa ser denunciada. Então existe uma relação entre existe uma forma de você diferenciar o que é uma piada e o que não é uma piada. Agora, pode acontecer de alguma pessoa preconceituosa estar usando essa lógica da piada para difundir o seu preconceito? Pode acontecer. Mas eu diria que é improvável. Por que é improvável? Por duas razões. Primeiro, porque o preconceito, existe uma relação, é claro que não absoluta, né? Vão haver os desvios de padrão, enfim, mas já foi investigado, isso é uma publicação do ano passado, inclusive, que demonstrou que o preconceito está relacionado com uma baixa inteligência. Pessoas menos inteligentes são mais preconceituosas. E é realmente uma relação de inteligência. Enquanto que o humor está relacionado com inteligência. Pessoas mais inteligentes tendem a ser mais engraçadas, tendem a usar mais o humor no seu cotidiano.
Então, seria uma exceção, né? Um desvio padrão se alguém extremamente preconceituoso utilizar o humor e ser engraçado, conseguir ser engraçado com aquilo ali, difundindo o preconceito. Não é o que a gente vê. Certo? Quando alguém quer ser preconceituoso com alguém, essa pessoa vai lá e realmente escreve. Se você verificar no Facebook, os preconceitos contra homossexuais, contra mulheres, contra negros, contra judeus, contra ateus, contra... Enfim, você vai ver que o texto está lá, a pessoa está realmente dizendo: você tem que morrer, você tem... Ela não está sendo irônica, ela não está usando sarcasmo, ela não está recorrendo às características que fazem daquilo ali uma piada. Certo? Então, pode acontecer sim, eu acredito que seja improvável, né? Mas aí você tem que ter outras evidências capazes de demonstrar que aquela pessoa ou aquele grupo realmente está sendo preconceituoso, está discriminando uma população. O que eu quis trazer, né, com esse vídeo é que é complexo isso aí, né? Eu acho que a Liga a Liga Humanista Secular pode levar adiante isso aí, não me diz respeito, eu não faço parte dessa liga, né? Aliás, deixo claro que eu não estou representando ninguém, nenhuma sociedade, nenhuma instituição, nada. Esses meus vídeos, esses meus comentários são realmente eu só represento alguns artigos científicos que eu vou pegando, né? Então não estou representando nenhuma organização nem nada, né? Então não faço parte da liga, então se ela quiser continuar com isso, não tem problema. Só estou demonstrando que esse tipo de conduta atualmente é irracional. Certo? Não há evidência para você dizer isso aí. Seria mais ou menos a mesma coisa que você então proibir os filmes de terror, ou então achar que o roteirista do Jason, achar que o roteirista do Fred Krueger, Halloween, Jogos Mortais é um psicopata, porque ele escreveu ali sobre psicopata. Provavelmente ele pensa mesmo aquilo ali e daí ele escreveu. Isso aí é coisa de psicanalista, né? Psicanálise não tem crédito nenhum nesse sentido, tá? Então não procede esse tipo de análise do comportamento e tal. Eu só queria concluir com uma investigação que também foi lançada ano passado. Ela foi publicada, um dos autores desse artigo é o Robert Trivers. Robert Trivers é um dos maiores, para não dizer o maior é um pouco complicado, mas ele é um dos maiores biólogos evolucionistas. É autor da teoria do altruísmo recíproco, que nunca foi derrubada e que só vem sendo corroborada por uma série de evidências, do investimento parental também, na década de 70. Tá? Então ele é um cara de peso, um cara bem com uma reputação muito forte. Isso quer dizer que tudo que ele vai colocar é certo? É claro que não, mas é um indicativo de que pelo menos a pesquisa foi séria. E o que ele analisou isso aí? Ele analisou o auto-engano das pessoas na hora de interpretar uma piada. Principalmente as piadas de humor negro politicamente incorreto. Então ele mostrava para as pessoas vídeos de stand-ups, né, de Chris Rock, esses caras famosos americanos, e analisava através das expressões faciais desses indivíduos qual a frequência de riso que as pessoas tinham diante desses vídeos, e depois comparou com o nível de auto-engano dessas pessoas. Ele verificou o seguinte, que as pessoas que têm um maior auto-engano, elas tendem a não enxergar a graça nas piadas, a não interpretar adequadamente as piadas. E isso tem uma outra relação com aquilo que também já foi descrito, e eu coloco inclusive naquela minha palestra, que as piadas, evolutivamente falando, as piadas só são engraçadas porque elas são reais. Elas trazem elementos que fazem parte da nossa natureza, enfim, né? Então, isso nos permite dizer que, apesar de ainda ter poucos dados para isso, mas nos permite dizer que às vezes essas pessoas que não estão entendendo a piada quando ela realmente é uma piada, quando ela tem esses elementos da piada, elas são pessoas que não conseguem muito bem entender a própria natureza.
certo? Mas essa é uma pequena provocação à parte que eu me reservei o direito de fazer. Tá? Concluindo, eu não sei se essa em específico, vão atrás, analisem essa página, certo? Veja se realmente ela é uma página que é preconceituosa ou se ela é uma página de humor, né? De um humor mais pesado, mais carregado, uma coisa assim. Né? Se vocês acharem que é uma página preconceituosa, vão lá e critiquem e denunciem, vocês estão no seu direito. Né? Mas não façam isso porque alguém falou para fazer. Né? Tirem suas próprias conclusões. O que eu fiz nesse vídeo aqui foram apresentar alguns dados, e não estou falando da boca para fora, vou colocar todas as referências aqui embaixo, vocês podem conferir, né? Não acreditem em mim também, vão atrás, vejam o que está sendo dito, né? E daí tomem as suas próprias conclusões, certo? Era isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!